amanhecemos aqui. Atrás é o salar do Uni. E nós ficamos aqui nesta hospedagem. Tivemos a sorte de deixar esse espacinho aqui. Custo-benefício maravilhoso, ficamos abrigados, dormimos bem aquecido. Tinha uma cozinha aqui que pude fazer a janta, fazer o café da manhã. Então tudo perfeito. Hostel Dona Lupe, para quem estiver passando por aqui, quiser dar uma parada, aqui é um ponto estratégico muito bom. E vou mostrar para vocês que lá tem um hostel, tem várias opções aí para vários preços de hospedagem. Então eu vou mostrar lá dentro, tem surpresa, gente. Olha o espaço aqui, gente, que coisa mais linda. Minha criançada gosta de explorar tudo. E aqui dentro, gente, tem um hostel de sal. As paredes são de sal. A gente só tinha visto em imagens, mas nunca tinha visto de perto. Que emoção ver isso. É salgado? É salgado? É? Que lindo! Nossa, olha só isso! Olha que lindo! Muito lindo! Vou mostrar mais um pouquinho aqui, gente. As duchas, foi a melhor ducha que a gente tomou em toda a viagem. Super quente. Aqui você acha que é frio, com parede de sal. Pelo contrário, gente, é super aquecido aqui, porque é sal e pedra. Olha aqui. Salgado aí, Maju? É salgado. É? É. Salgado, mais salgado que o doce. E eu já vou experimentar. E as paredes só internas que são salgadas. Eu estava explicando por quê. Porque lá fora a chuva bate na época de chuva e vai lavando o sal. Então ela vai se perdendo, vai ficando fina a parede. E a pedra não, a pedra resiste. E também, segundo eles, ela é mais térmica, aguenta segurar mais a temperatura. Então todos os lugares aqui tem telhados clarabóias, né, que são esses telhados claros. E os quartos também, alguns dos quartos também tem clarabóia, então permite entrar a radiação, ficar quentinho durante o dia. E esse quentinho se perpetua por a noite, porque a gente veio aqui onde a noite tava Quentinho demais. Maravilha. Então bem interessante. Inclusive, muito bonito. Tinha aqui não tem uma quino. Isso aqui é madeira de cactos. É, cactos. A filha da Dona Lu estava mostrando para nós as artesanias aqui. Essa aqui é um artesanato de um flamingo. Nossa, que lindo. Que tem na parte sul do lado do salar. Olha que linda essa parte aqui, ó. É uma sala. De pedra. Olha aqui, ó. Que é uma sala. E é um quarto. Uau. Venha comigo. Um quarto também. Ah, o quarto por dentro também é. Olha aqui, ó. Eu ia dormir nessa com cama. pedra, que lindo. Eu ia Olha. dormir nessa. Com pedra e as paredes de sal. E eu ia dormir nessa cama. Que lindo. Ah, o banheiro também. Olha. Banheiro é também parede de sal. Uau. Olha. Banheiro não é parede de sal. Não, aqui não tem chuveiro, é lá pra fora. Tem sim. Lindo demais, gente. Então, esse hostel aqui é para vários valores, né? Você pode pagar um pouquinho mais, fica num quarto mais requintado. Quer pagar um pouquinho menos, fica lá onde a gente ficou. Custo acessível, muito bom. Vai ver ali. É para todas as classes. É para todas as classes, literalmente. Como a gente tá viajando muito tempo, a gente não pode pagar muito. Então tem os quartos de fora, que é onde ficam os motoristas também, como foi o caso de ontem. Então foi o nosso caso. E mesmo assim, ele teve um banhozinho quente, que foi um dos melhores banhos. E muito legal. Agora, quem vem com grupo, geralmente são os grupos europeus, da Europa, americano, que vem, que a conversão é muito favorável para eles, né? E também são viagens curtas, de uma semana, duas, não é que nem a gente que está meses na estrada. Então pode pagar por um quarto melhor e pode ter um pouquinho mais de luxo, um pouquinho mais de calor. Não que o nosso quarto estava gelado, ao contrário. Muito quentinho. Estava bem quentinho, mas aqui ele é mais refinado e atende a todos os gostos. Então, Dona Lupe, que é a matriarca,
as filhas, uma faz a janta, o café da manhã, nos presenteou com panquecas, que seguramente sobrou do café deles. Ontem serviu água quente, a filha também, outra filha muito atenciosa que cuida dos quartos. Inclusive ela falou que a parte que a gente tava dormindo ali na frente eles vão demolir, fazer também de sal, assim como esse aqui. Então, muito legal mesmo, assim, no meio do nada, se chegar aqui a comunidade de Jirira. Você chega num lugar que pensa que não vai ter nada porque é só pedra e poeira e de repente encontra um lugar assim, ó. Preparando a beiçada pro vento. Hoje a gente abusou do protetor, tá todo mundo parece albino aqui, branquinho, porque o salar ele reflete muito a luz do sol, então tem que cuidar muito. Ali foi a estrada que a gente veio ontem, que tá indo um caminhão pipa ali pra molhar a estrada. Esqueci como é que eles chamam o caminhão pipa aqui. Também não sei. Lá em cima é o vulcão do Lupa, 5.370 metros, se não me engano, de altura, bem alto. O caminho para acessar ele é por lá. Tem um caminho até por aqui que falaram para nós, mas é mais uma trilha. E por lá é acesso de carro. O grupo de espanhol que estava ali de manhã, estavam indo lá até uma altura lá para ver o Tunupa lá. E depois eles vão passar por nós. Depois de Coqueza, que eles vão lá para sentido San Juan, pela ilha, Isla de Incahuasi, que a gente vai passar agora. Agora não, daqui a pouco. Um pouquinho desse salar aqui, é muito bonito. Olha só, esses formatos aqui, pentagonais, sempre perfeito, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pentagonais. Formato do sal. Muito legal. Estamos ali na frente já estamos chegando. Falta poucos quilômetros agora pra gente chegar. Mas pesado, doído. Pedalar no salar não é pra qualquer um não. Quer dizer, pode ser pra qualquer um, mas tem que estar preparado, porque é muito pesado. Muito pesado. Não dá pra tirar o óculos, tem que abusar do protetor solar. Tomar cuidado para não queimar, porque o sol é muito forte, muito intenso e reflete no sal. E também o piso, ele não é assim como a gente imaginava que ia ser perfeitamente reto. Ele é bem aparentemente liso. Mas pedalando e ainda com peso, fica mais difícil ainda, porque ele fica quebradiço assim, né? Você vai o tempo inteiro quicando na bicicleta ali, então não é muito fácil não. Tem que estar disposto aí a pedalar. Mas já vamos chegar ali na isla e vamos filmar Incahuasi, a isla de terra que fica no meio dessa imensidão de sal aqui. Após aí 47 quilômetros, chegamos aqui no lugar onde vamos dormir, passar a noite. Olha lá as bichas, eles deixaram a gente colocar nossos colchões ali, um lugar abrigado. Aqui é um lugar onde eles visitam, sobem essa montanha aqui. Olha que bonitinho o gatinho ali. Mas já tá muito frio, gente. A gente sofreu hoje o dia inteiro pedalando. Olha esse visual, gente. Meu Deus do céu, lindo demais. Mas chegamos. Né, Juju? Firme? Não foi fácil hoje, né? Pedalar no sal não é fácil, gente. Mas é muito lindo. Esse é o espaço onde a gente conseguiu para ficar abrigado. Papai vai tentar armar a barraca para ficar mais calientito. Porque da última vez que a gente dormiu só no colchão, só que dormir estava bem gelado. Não passamos frio, mas bem gelado. Aqui é um espaço também, acho que de visitação. E a barraca depois de pronta aqui dentro, não mostrei pra vocês, ó. Ficou assim. Pelo menos estamos abrigados e vai ser menos frio. Ali no cantinho já fizemos a janta, já esquentamos água para fazer um mate.
E agora é só dormir. Que a turminha tão vendo foto ali, estão se divertindo. Mas daqui a pouquinho a gente já vai descansar. Dia lindo. Acordamos com esse visual aqui, gente. Agora, tava cheio de gente ali que veio ver o nascer do sol. Eles já foram embora. Nós dormimos aqui dentro. Armamos uma barraca. Colocamos saco de dormir. Dormimos super aquecidos. E olha isso daqui, gente. Lindo demais esse visual. Cheio de cactos. E tá gelado. Tá gelado por aqui. Estamos na isla. Aqui, ó, mostrar o mapa para vocês de Incahuasi. É isso tudo aqui. Esse paraíso, lindo demais. Despedindo de Incahuasi, a isla seca. Seca uma parte do ano, outra parte do ano é molhada. Deixamos aqui nosso abrigo para trás, onde você paga 30 bolivianos aqui para entrar no complexo aqui da isla. E pode, quem é cicloviajante, só pode dormir quem vem de bicicleta. Eles ainda perguntam, querem ver a bicicleta, tudo. Todo mundo veio de bicicleta. Fizeram a conferência e daí autorizaram. Foi uma dica aí do Jorge e da Bárbara, do tio Loucos Will. E é isso aí. Agora todo mundo já preparado. Vamos seguir viagem, né, Juju? É. Então bora lá. Bora lá para mais um dia de solar. Hoje tem aproximadamente uns 40, 42 quilômetros aí de solar pela frente. Vamos encarar, que é o que tem. Pri, as crianças, Leozinho e Malu já estão ali embaixo. Prontinhos para pedalar. Tirando aqui, eu, Leozinho, a Malu tava comigo. Minha mãe ficou pra trás, mas ela já tá chegando. Quase 50 quilômetros. Deu 30, quase 40. Nossa, 38 e pouquinho. Não é fácil, né, Malu? Não é fácil escutar essa Malu aqui. Cantorinha. Ela canta, ela dança, ela grita. Eu não entendo esse tom artístico teu aí, mas enfim, tá bueno. Fácil o que você tava fazendo? Ela tava assim. Aonde que você achou essa uva aí que você tá fazendo no microfone? É meu. Eu não perguntei de quem que é. É meu. A mãe atualizando ali, as atualizações. A gente já matou uns 3 chicharrão, batatinha, Eu suco, quero comer refri, muito arroz. chicharrão. Eu quero comer. Vendo o visual ali, agora curtindo o vento aqui abrigadinho, porque aqui não tem vento, mas lá fora o vento tá pegando. Maior vento da vida, hein? Maior vento da vida. Eu fui até aqui empurrando. Foi até empurrando no finalzinho. Não. E a bicicleta foi de lado assim, ó. Eu não vi a foto. Ó, a Malu pedalando, ó. É, mas tá bem forte. Sinistro, né? Isso. Esse é o Peco. Meu Deus, tem que lavar tudo. Apareça a uva. Esse é o clima da desejo. cicloviagem. Lindo dia. Uau, Todd! Que delícia, um cafezão da manhã. É doce de leite. Doce de leite. Vou comer. O tal do queque é o bolo nosso do Brasil. Manteiga. Ela falou que vai ter pão.
Café, suco. Delícia, hein, galerinha? Geleia. Eu quero leite. No Leite. É café? Hostel Dom Carlos, isso. Dormimos muito bem, aquecidos. O vento acho que deu uma parada lá fora. Tava ainda, né, mais ou menos. Mas ontem tava demais, gente. Não tem folha, não tem árvore pra ver se mexer. Não, Não né? dá pra saber. Agora vamos tomar nosso delicioso café. E tudo Olha isso lá, aqui, gente, é sal. Da onde a gente veio lá. No meio do nada. água. 43 Os dois são água. quilômetros de sal. Uau, foi bastante, hein? Nescau de café. Esse é água, aquele é água. Ah, nesse café aqui, ó. Saindo do hostal aqui, Dom Carlos. Gente, aí a dica, tá? Até em Sabaia e, não, desculpe, em Salinas não sabiam dessa dica, a gente já vai dar desde já, porque é recente. Ali tem uma tenda, é como se fosse um bar, né? Um mercadinho que serve bebida, que serve de tudo. E ele, recentemente, acho que tem uns 2 meses, ele comprou uma máquina de cartão de crédito. E ele faz câmbio. Então, se precisar pegar dinheiro, né? Como não tem máquina de cartão aqui, que tem para sacar dinheiro em nenhum lugar da região, somente Iuni, que está muito distante daqui. E a gente veio daquela direção ali, o vulcão de Tunupa. Desde Oruro até aqui a gente não tinha opção de tirar dinheiro. E aqui a gente conseguiu, para conseguir terminar a nossa viagem, inclusive pagar a nossa hospedagem, que é o dono ali, é a mãe dele, é a dona da pousada. Então a dica aí já foi dada. Para quem estiver passando por aqui, não passe aperto. Se precisar de plata, aqui é o lugar. Tentar ver se o áudio chega aí. Pegamos uma rajada de vento, perrengue do dia, muito forte. O vento estava relativamente neutro, um pouquinho a favor. De repente, do nada, ele virou e ficou extremamente forte. Ele está saindo. Tava no salar aqui pra cortar caminho, que era mais plano, melhor de andar. Ele tá saindo direção à estrada, pelo meio do salar, sem estrada aqui, pra ver se consegue se abrigar um pouco. Muito forte o vento. Tem que tentar se defender do jeito que dá. Ele empurra a bicicleta. Pra mim aqui tá alta e tá dupla, é pior ainda. O esforço pra manter ela de pé é gigantesco, mas é um terreno que acontece quem pedala nessa região aqui. Gente, agora sim, abrigados aqui, paramos do lado dessa maciço rochoso. A Pri e a Majuzinha foram fazer um xizinho ali atrás. Mas, gente, assim, que vento. Vou falar pra vocês, tem que tomar muito cuidado nessa região. Tinha aviso de vento hoje, tava pra partir das 14 rajadas de ventos fortes, mas chegou 11 horas, a gente tava naquele caminho ali, ó, que vai reto, quebra aqui e entra aqui em Cochacá, onde a gente vai entrar. A gente até pensou, se a gente pegar o vento a favor, tocamos até San Juan, que dá 20 km a mais. Mas, e aqui é só 20, né? Aqui é 20, San Juan é mais 20. Mas o vento pegou a gente de uma forma que sem chance, gente. Ele realmente chega arrebentando. Não dá, assim, é muito pesado. O vento, quando vem, ele bate lateral, umas rajadas muito fortes.
E com o tandem ali, e com os alforjes, né, que é essa estrutura que a gente tá usando, os alforjes, os top bag, acaba que a gente vira uma parede pro vento, né? Então fica empurrando o tempo inteiro. A gente tem que ficar dominando a bicicleta o tempo inteiro e vento lateral. Essas rajadas que deve estar dando aí acima de 30, 40 por hora, com certeza, não dá pra brigar com ela. Então a gente pegou e cortou ela, veio reto. Eu até filmei ele atrás pedalando a 5 por hora, 4 por hora, como se fosse uma subida e fazendo muita força, uma luzinha me ajudando na marcha leve também. E daí a gente conseguiu sair e veio pra essa estrada aqui, que é cheia de calamina. Calamina é essas costelinhas, a gente chama no Brasil, a gente chama de costelinha de costela de vaca, né? Costela de boi, enfim, costela, que tem muita na estrada que fica aquele... E a gente tava evitando pegar essa estrada por causa disso, mas vamos na costela mesmo, porque essa estrada tá mais abrigada, ela tá costeando esse maciço rochoso até a entrada de Coachacá. Então vai ter que ser nessa estrada mesmo. Vamos ter que abortar San Juan hoje, vamos se abrigar. Aqui ainda é 12h50, então vamos chegar mais uns 20, 30 minutos, a gente já chega em Coachacá, se o vento não bater muito forte. Vamos se abrigar hoje, não vai ter como pedalar. O vento aqui, quando vem, gente, tem que se preparar. Se tiver no meio do Iuni, pega ele a favor e vai até onde der. Porque para brigar com ele é difícil, você vai perder, é muito pesado. E o problema não é só o vento, se for só a constância, ainda você vai, quebra a direção, vai surfando, como a gente fala. Mas não é essa a questão é que ele vira e ele dá rajada. Então você tá meio que numa linha, mantendo uma linha, de repente vem uma rajada meio na transversal e te joga pro lado. Eu e o Leozinho fomos jogados pro lado várias vezes ali, a gente tava pedalando. E ainda com a Maluzinha junto fica mais pesado ainda, né? Por causa da configuração. Um pouquinho para vocês do lugar onde a gente ficou. Foi muito bem recebido aqui em Coachacá, Bolívia. Flor de aba, café, pizza e hospedagem. Gente, lá em cima eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Ontem comemos uma deliciosa pizza, tomamos sorvete. Foi muito delicioso tudo. As crianças agora estão aqui esperando pra gente sair. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Ele liberou um espacinho aqui pra gente guardar as bikes. Agora as bikes já estão lá em cima. Mas aqui é um espacinho bem tranquilo, dá pra deixar as bicicletas. E lá em cima é o quarto, gente. Muito limpo, tudo novinho, tudo organizado. Uma das melhores hospedagens que a gente já passou aqui pela Bolívia. Ó, os quartos aqui. Ficamos lá em cima. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, pertinho do Salar do Uyuni, em Coachacá. Flor de aba. Vou mostrar um quartinho aqui fechado, que o nosso tá bagunçado. Ó, muito limpo, organizado. Tem até aquecedor, gente. Banheiro privado, água calientita. Ó, que capricho. Toalha, papel. Eles pensaram em cada detalhe para fazer essa hospedagem aí sair perfeita. Sem falar aí na recepção. Ontem comemos uma pizza que estava maravilhosa. Falar agora do atendimento, gente. Surreal. Aqui na Bolívia a gente percebe que eles são muito mais fechados. Não se importam, não se envolvem muito com a história das pessoas, né? Que eles só estão preocupados em alugou o quarto, pagou, fez a refeição, é isso e tanto. Aqui não, gente. Foi totalmente diferente.
sempre se preocupando se as crianças estavam precisando de alguma coisa, água caliente para fazer um mate, a refeição já serve aqui mesmo. A pizza que a gente comeu aqui, sem igual, preparada, ali tudo no capricho, tudo artesanal. Tomamos um sorvete aqui, gente, de uma fruta chimoia, que é daqui mesma, típica de La Paz. E os sorvetes que eles fazem aqui é tudo artesanal. Tudo feito com muito amor e carinho e tudo maravilhoso. Atendimento sem igual. Super recomendamos quem estiver passando aqui perto, ficar aqui nessa hospedagem e comer essa pizza, tomar esse sorvete. Tudo perfeito. Só gratidão. E escapamos do vento. Não foi fácil, a gente acompanhou o tempo inteiro aí da viagem. Agora achamos aqui um lugar, uma base militar, onde eles deixaram a gente ir aqui no espaço abrigado para conseguir armar a barraca e passar a noite. Porque o vento não deu trégua, gente. Ó, vou mostrar aqui para vocês o espaço. Aqui dentro. O papai está ali com os acessórios ali da barraca. Sempre rápido. Ó, esse é o espaço que a gente vai poder dormir abrigado. Galerinha comendo o melhor salgadinho do mundo. Chicharrón. Chicharrón. Esse vai ficar marcado, né? Depois vamos ter que procurar lá no Brasil, que é muito bom. A rotina de quem vive em La Carpa. Leozinho estudando espanhol com a Maju ali, fazendo aula de espanhol. Nossa cama já toda prontinha, arrumada, para não ter frio. Estamos bem quentinhos na carpa, aqui na barraca. Lá fora deve estar fazendo já uns 3, 4 graus dentro da estação, do lugar que a gente escolheu para dormir aqui. A Pi tá fazendo sua especialidade. Vai no Chico esse macarrão? Macarrão diversos. E a gente aí curtindo uma noite na barraca, olha lá, ó, balançando ali, ó, um pouquinho do vento, ó. Essa segunda refeição, né? Esse balanço, por mais que seja abrigado aqui, ainda entra vento, então, ó, pode ver que a barraca tá balançando. Mas aqui dentro não entra nada de vento e a gente tá bem quentinho. É isso aí. Boa noite para quem fica. E amanhã é um novo dia. Amanhã vamos entrar no Chile, galera. Lindo dia. Amanhecemos aqui, dormimos na barraca, bem abrigados aqui dentro. O pessoal aqui da área militar aqui cedeu para nós um espaço. A gente ficou abrigado, aquecido. E agora, nada melhor que tomar um cafezinho. Ganhamos abunuelos. Este aqui, este lá. Ganhamos api, que é uma bebida tradicional aqui da Bolívia. E vamos nos aquecer aqui no sol um pouquinho para daqui a pouquinho iniciar nosso pedal. Ganhamos de quem? Ganhamos do pessoal ali da base militar. Foram muito simpáticos conosco. Ó, lá atrás eles ficam alojados. Foram super receptivos conosco ontem. Nos ofereceram mate ontem e pão. E hoje pela manhã eles vieram nos trazer aqui no nosso alojamento api e abunuelos, que são os bolinhos tradicionais aqui da Bolívia também. Mostra como é que tá o alojamento ali agora. Vamos mostrar aqui dentro. Turminha tá lá acordando, se preparando, criando coragem para sair. Olha lá a nossa barraca, nossas bikes, tudo aqui dentro, segura, alojada, tudo certinho. Daqui a pouquinho a gente já segue viagem. E chegou a companhia que a gente tava faltando. O vento chegou para pegar nós aqui de frente, para ajudar a gente a fazer força, para não ficar atrás. É, Maluzinha? Olha lá. Olha ele aí. Que beleza. De boa, Léo? Forte vento, né?
Ali na frente ali é o caminho pro Chile, pela parte alta. Passar lá em Atacama já, esse caminho aqui. Muito legal. Só que extremamente duro, as estradas com muita areia e forradas de calamina. Calamina é a costelinha que eu já falei. Tem muita costelinha nessas estradas, demais. Chegar no Chile tem que apertar todos os parafusos, porque pelo menos da cabeça, porque deve ter afrouxado tudo. Ai, que demais.